A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos começando aí mais uma live de ensino, de estudo bíblico da Palavra do Senhor. Hoje nós estamos indo aí para a última aula do livro de Daniel, Nós temos aí feito essa série de estudos, baseados aí em Daniel e Apocalipse. Hoje eu estou iniciando aí a última aula, e você que está aí me assistindo, que está chegando aí na live, venha estar conosco aí até o final dessa live para estarmos encerrando essa série de estudos aí que trata sobre Daniel, É o último estudo da série. Quero cumprimentar você que já chegou, você que está aí com a gente. Já vai chamando mais alguém para estar conosco na live, tá? Para participar conosco, em nome de Jesus. Irmão Daniel, a paz do Senhor, querido. Irmão Daniel entrou aí, você que já entrou na live, querido, já vai convidando mais alguém, para estar com a gente. Aula de número 17, tá? Livro de Daniel, capítulo 12. Aula de número 17, livro de Daniel, capítulo 12. Eu vou já estar aí orando, aleluia, e dando prosseguimento, tá? A live hoje é uma live mais curta, porque é a última aula, tá, de Daniel, e o capítulo 12 só tem 13 versículos, tá bom? Então você que já chegou aí, convida mais alguém para estar na live, porque a live vai ser mais curtinha e você acaba perdendo aí. Então convida mais alguém para ele não perder a live de hoje, tá bom? O estudo de hoje. Daniel, capítulo 12, é o último capítulo, tá? Do livro de Daniel. Nós estamos na série Daniel e interpretando as escrituras, interpretando as profecias, Daniel e Apocalipse. Então nós estamos aí fazendo uma série de estudos desde aí do capítulo 1 de Daniel, e agora nós estamos no último capítulo. Então nós vamos encerrar, tá, esse estudo, e eu conto com você aí, você que já chegou aí, diaconisa Camila, diácono irmão Alex Cortes, a paz do Senhor Jesus, e convida mais alguém para estar com a gente aí, para a gente para não perder essa aula. Vamos orar. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te bendizemos, porque Tu és santo, Tu és fiel, Tu és bendito, Tu és verdadeiro, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós temos, Senhor, aprendido nessa série de estudos muito sobre a Tua palavra, muito sobre a Tua verdade, a qual está, Senhor meu Deus, enchendo os nossos corações, nos trazendo grandioso ensinamento e nos fazendo a cada dia prosperar, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir Tua graça, Tua bênção, Tua misericórdia sobre cada um dos que estão nos assistindo nesse momento, sobre aqueles que já estão, Senhor, entrando na live, os que vão, Senhor, entrar através do convite dos irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoá-los, guardá-los e derramar o Senhor da bênção e da graça do Senhor sobre eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar, pedindo, meu Deus, a bênção, a unção e a graça do Senhor sobre cada um de nós. Fala aos nossos corações, derrama da Tua presença, derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia. Fala conosco, usa-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para fazermos sim a Tua vontade, fazermos sim a Tua justiça, fazermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para aprendermos da Tua palavra que vai ser ministrada
nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Cooperador Alessandro, cooperadora Mari entraram aí. Nossa irmã Késia, a paz do Senhor Jesus. Queridos, aula de número 17. Aula de número 17 é a última aula do livro de Daniel, tá? A última aula do livro de Daniel. Nós vamos estar fazendo hoje, como já iniciei a aula falando, uma aula um pouquinho mais curta, tá? Porque o livro de Daniel só tem o capítulo 12 do livro de Daniel só tem 13 versículos. E no que nós temos aqui na questão de profecia mesmo, é só 1, 2, 4 versículos aí que vão nos trazer a questão profética, que temos que passar para os irmãos, que é a base, que é a temática de hoje. Irmão Anderson, a paz do Senhor. Queridos, vamos então ao texto, como nós fazemos toda, início de aula, de capítulo, nós lemos o texto, e eu tenho certeza que Deus vai estar falando com você. Então vou fazer a leitura do capítulo 12 de Daniel, é o último capítulo, tá? É a última aula do livro de Daniel também, da nossa série de estudos de Daniel e Apocalipse. A aula que vem, então, nós já começamos o livro de Apocalipse, também está imperdível, tá? Imperdível, você não pode perder. Então, a aula que vem a gente já começa Apocalipse. Mas vamos lá, sem demora então. Livro do profeta Daniel, tô aqui com a Bíblia, tá? Hoje eu tô usando outra, eu tô usando essa Bíblia, é muito boa, tá? Até você que quer adquirir uma Bíblia de estudo, eu recomendo, é a Bíblia de estudo pentecostal. É uma ótima Bíblia de estudo, tá? Tem várias outras também boas, mas essa daqui é uma que particularmente eu gosto muito. Nesse sentido amplo da escritura, tá bom? É uma Bíblia um pouquinho mais cara, mas é algo que tem de muito valia para nós, O Jefferson também está aí, Vanessa, a paz do Senhor, o presbítero João Vitor, acabando de entrar aí, cooperador João Edson, a paz do Senhor Jesus, todo o pessoal chegando aí, tá? Eu vou iniciar a leitura, tá? Do capítulo de Daniel, capítulo 12 do livro de Daniel. Vamos lá, a minha epígrafe diz assim: os últimos tempos, as palavras seladas. Capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas, sempre e eternamente. Verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda aos céus, e jurou: por aquele que vive eternamente, e que depois de um tempo
e de tempos, e de metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, aposta a abominação desoladora, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Louvado seja Deus. Então tá aqui o capítulo todo de Daniel, capítulo 12, tá? Assim como nós, todas as vezes que iniciamos um capítulo, né, nesta aula, a gente faz a leitura do capítulo todo, tá? Então eu fiz aqui a leitura do capítulo todo. Como eu disse, a aula hoje um pouco menor, mais curta, porque o capítulo 2 de Daniel é bem curtinho, tá? E os versículos que a gente tem a tratar aqui são poucos, mas nós vamos fazer como estamos fazendo todas as quartas-feiras, estudando sobre o livro, né, de Daniel, interpretando as profecias de Daniel e Apocalipse, né? Nós começamos em Daniel 1 e nós vamos encerrar aí, tá, hoje em Daniel 12, e a aula que vem a gente já começa a interpretação do livro de Apocalipse, segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura Sagrada. Pois bem, o texto que nós estamos diante fala de coisas do tempo vindouro, tá? Essa aula de número 17, tá bom? Aula de número 17 e o último capítulo do livro de Daniel. Então o que nós vemos aqui, o que nós temos é Daniel tendo uma revelação da parte de Deus sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Como nós temos vindo aí analisado todo o livro de Daniel, nós já entendemos, né, por A mais B, que todo o livro de Daniel, ele retrata, tá? Ele é extremamente escatológico, tá? Ele sempre vai retratar coisas do fim, tá? Nós estamos falando de escatologia muito aí, né, nesses dias. O que é escatologia? É a junção de duas palavras gregas, né? Escato mais logia, né? Que escato quer dizer últimas coisas, fim, tá? E logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas, ou estudo do fim. Estudo das coisas que vão acontecer. vão acontecer. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Cumprimentar nosso irmão José Andrade, que acabou de entrar aí. A paz do Senhor, querido. Vamos entender aqui, então, com clareza, tá? Vamos entender com clareza aí, nosso irmão Oséias, irmã Marlene Mantovani também está assistindo aí, em nome de Jesus, Deus abençoe. O que acontece aqui, tá? Em todo o livro de Daniel nós já temos um padrão, tá? Deus, ele vem revelando a Daniel dos dias, tá, que ele está vivendo no cativeiro babilônico até o final dos tempos. Nós vimos dentro do livro de Daniel uma coisa muito interessante, o quê? Quando Deus deu a profecia a Daniel, tá? Nossa irmã Joana Dark também entrando aí, a paz do Senhor. Quando Deus dá a profecia a Daniel, ou melhor dizendo, quando Deus fala através de Jeremias que o povo ficaria 70 anos cativos, tá? E eles vão para Babilônia, e ali na Babilônia Deus dá a Daniel essa visão das 70 semanas, nós vemos que
nós conseguimos colocar o quê? Fazer um paralelo a respeito disso. O povo pecou e 70 anos eles passaram, né, ali escravos na Babilônia e depois foram restaurados. Quando Deus dá 70 semanas a Daniel, no capítulo 9, nós temos o quê? Nós temos um paralelo com os 70 anos de cativeiro, dizendo, olha, vocês pecaram, vai haver um período, né, de problema, de destruição, de vamos dizer assim, de escravidão, né, isso em linguagem figurada, não uma escravidão literal, mas vai haver um período e depois de 70 semanas eu vou restaurar o meu povo. Nós vimos que essas semanas são 70 semanas de anos. Pois bem, então essa característica ela tem em todo o livro de Daniel. Deus mostrou para Daniel desde o capítulo 2, tá? Lembra que o capítulo 1 ele é histórico, né? Ele conta fatos acontecidos, e o restante, né, vários outros capítulos, nós fizemos toda a divisão aí, proféticos e escatológicos. Na grande maioria, né, nós temos essa característica no livro de Daniel, falando daquele tempo que ele está até o final de tudo, até o culminar de tudo. Então, tipo assim, todos os outros profetas que vêm após Daniel, né, na verdade, nós temos aí vários profetas menores que são pós-exílicos, né? Após Daniel tem Oséias aí, nós temos, entra na série de profetas menores, todos eles que são pós-exílicos, o próprio Cristo, todos eles já sabiam das coisas que iam acontecer. Por quê? Porque Deus já havia revelado para Daniel. E o que nós temos aqui é mais um fragmento com detalhes sobre o que vai acontecer no final. E é o que nós vamos falar hoje, capítulo 12. Vou ler de novo aqui, a gente vai pontuando versículo por versículo. Então, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito o nome no livro. Então aqui ele está falando uma linguagem profética. Então vamos entender aí. Primeiro ponto. Que tempo é esse? Aqui, lembra que a gente já falou em outra aula sobre essa questão de Miguel, né? Aqui o seu príncipe. Essa palavra Miguel, né? O nome Miguel significa não há ninguém como Deus, né? Que é uma derivação, né? Na verdade, há derivações do nome dele, né? Miguel em outra língua, né? Por exemplo, Miguel em inglês é Michael ou Michael, né? Que significa a mesma coisa, Michael, Mike, né? Tem aí várias derivações do nome que significa ninguém é como Deus. Pois bem, lembra que a gente falou em outra aula? Ah, pastor, não vi a outra aula. Volta lá e assiste a série de estudos, tá? Nós estamos na aula 17, então tem 17 aulas antes dessa, aí no Facebook, lá no YouTube, na playlist Daniel e Apocalipse. Todas as aulas pontuadas e numeradas lá no YouTube, no canal Pastor David Evangelista. Pois bem, a gente entendeu que há anjos guardiões, né, que tomam conta, assim como Satanás ele coloca demônios que tomam conta de nações, há anjos também. Nós vimos isso aí quando Daniel ora e o anjo tenta aí, mas ele é impedido. Então Deus fala, o anjo fala, olha, assim que você orou saiu a ordem, mas, né, ele me impediu aí por tanto tempo de eu passar e não tinha jeito de eu passar. E aí Deus mandou Miguel e aí eles batalharam e eu consegui passar com a bênção. Então, com a resposta. Então a gente sabe aqui que Miguel ele é um guardião do povo de Israel, do povo de Deus. Aí vai ter várias interpretações, né? Nós pentecostais não cremos dessa forma, tá? Por exemplo, se eu for citar aqui outras, né, linhas de pensamento, por exemplo, como os adventistas do sétimo dia, eles vão impor Miguel como Cristo, tá? Só que nós não temos nenhuma referência, nenhuma base bíblica e teológica para falar que Miguel é Cristo, tá bom? Mas aí eles creem dessa forma, porque teve a revelação e tal. Nós vamos pontuar na palavra, tá? Nossa linha de raciocínio é que Miguel é Miguel e Jesus é Jesus. Pois bem, então aqui eles vão dizer que, né, houve, né? A Bíblia diz que se levantará Miguel, o grande príncipe,
pelos filhos do teu povo. No caso, por quem? Por Israel. Ele está falando com Daniel. Então lembra que as 70 semanas está determinado sobre Daniel, sobre o teu povo e a tua santa cidade. Então isso aqui é para israelita, tá? É para gente judeu. Então a Bíblia vai falar que Miguel vai se levantar em favor deles, tá? E haverá um tempo de angústia terrível. Esse tempo, como nunca se houve desde que o mundo é mundo, como aqui ele coloca, desde que há nação sobre a terra. Ajuntamento de povos. Que tempo que é esse? Então, o primeiro ponto que eu quero pontuar aqui, Miguel já expliquei, é o tempo. O tempo de angústia, tá? Que tempo de angústia é esse? Daniel profetiza esse tempo de angústia para Israel, tá? Em cumprimento a Jeremias, capítulo 30 e verso 7. Como assim? Há um tempo, tá? Um tempo de angústia que vai haver. Esse tempo que está sendo retratado aqui é a grande tribulação, tá? Daniel está falando sobre a grande tribulação, aonde vai haver coisas, né, terríveis, um tempo angustioso, um tempo totalmente terrível na face da terra, tá? E ele está fazendo menção de um versículo bíblico, na verdade, de uma palavra dos profetas, Jeremias capítulo 30, verso 7, onde Jeremias cita dessa forma, tá? Da parte de Deus. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Então, olha que interessante. Está falando, nunca houve tempo tão angustioso. Porém, ele vai ser salvo, Jacó, o povo de Israel, será salvo dela quem? Da angústia. Então isso aqui está tratando sobre a grande tribulação, dia do Senhor, Magedon, né, a grande tribulação lá, o dia do Senhor, no final da grande tribulação, Armagedon, Deus vai salvar o povo de Israel. Tá? Isso é uma mensagem escatológica, ele vai salvar o povo, é isso que Daniel está relatando. Que dia é esse? É o grande dia do Senhor, tá? É o grande dia do Senhor aqui, né? Ele está falando não do grande dia, está falando aqui do tempo de angústia. O grande dia é quando ele vai salvar, tá? Mas o tempo de angústia, Jeremias 30, capítulo 7, citou, tá? Mateus 24, 15 ao 21 também vai citar isso aqui, né? Pastor, o que fala lá em Mateus 24? Lá, o que vai acontecer nos últimos dias? Quando Jesus vai relatar, olha, ore para que não seja no inverno. E isso, ele vai falar, olha, o início das dores e tal, e tal, e tal. Né? Acho que todo mundo conhece isso aí de Mateus 24, que é o início das dores. Ele vai citar isso aí, tá? De uma forma, lembra que eu expliquei isso já para vocês? Jesus cita isso acontece no ano 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Então uma parte Jesus está falando Jesus está falando desse momento do ano 70, quando a cidade cai, quando o templo é destruído, quando elas têm que fugir, aí das grávidas, tarará, de uma forma que vai acontecer um tempo próximo, e de uma forma escatológica, tratando da grande tribulação. Então esse tempo de angústia, que está falando no versículo 1 aqui, haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação sobre a terra. Esse tempo de angústia a grande tribulação. É a grande tribulação. Então olha aqui o que o texto está nos dizendo. Eu pus outra referência aqui também, Apocalipse 6, 17. Né? Nós vamos estudar Apocalipse na aula que vem. Mas eu quero já fazer menção, porque Daniel está fazendo menção, tá, de Apocalipse 6, e eu quero também fazer menção segundo o que o texto nos propõe. Olha aqui, capítulo 6, verso 17, diz assim, de Apocalipse: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem poderá suportar esse grande dia, essa ira do Senhor? Isso aí está falando sobre aí também o último dia, tá? Sobre o texto aqui no versículo 1. Então, esse grande dia no texto, tá? Ou esse tempo angustioso, está falando sobre a grande tribulação. Olha aqui, todavia, o propósito de Deus é livrar os que pertencem ao seu povo. Por isso a citação de Miguel vai livrar, vai trabalhar
em favor dele no versículo 1, tá? Deus ele vai livrar o seu povo. Quem que vai ser livre? Os que estão com o nome no livro. Que livro que é esse, pastor? É o livro da vida do Cordeiro, tá? Aquele que lá em Apocalipse 3, tá? Vai estar falando sobre o que for achado no livro, tal. Vai ser, né, o nome escrito no livro da vida e tal. Então isso aqui é essa citação aqui de Daniel 1, tá falando então sobre o dia de angústia, que é a grande tribulação. Porém, serão salvos o povo de Jacó, os que estiverem com o nome escrito no livro da vida. Nós vemos muito claramente o que? Nós vemos, por exemplo, a citação dos 144 mil em Apocalipse. É sobre os que foram salvos, tá? Da grande tribulação. São 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Quer ver? Eu vou pegar um texto aqui para a gente fazer uma menção aqui, ó. Apocalipse. Ó, Apocalipse 21, 27. Que livro que ele está falando? Mas vai ser salvos que foram achados no livro. O livro é o livro da vida. Olha aqui, ó. Capítulo 21 de Apocalipse. Estou fazendo menção de que livro que é esse. 20 e 27. 21, 27 de Apocalipse. Então entrará nela, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, tá? Então só esses entrarão. É esse livro aqui que Daniel está fazendo menção no capítulo 1, no capítulo 12, no versículo 1, tá? Que número aqui, que livro é esse? É o livro da vida do Cordeiro. Então quem tiver o nome no livro da vida, ótimo. Quem não tem, não entra no céu. Não adianta chorar. Então Daniel está falando de um negócio que vai acontecer muito, muito lá na frente. Se eu citar aqui Apocalipse 3:5, está falando da mesma coisa, da salvação. Ó. E o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira que nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, que livro é esse do versículo 1? É o livro da vida. Então, você está vendo aqui que Daniel está fazendo menção de algo que nem ele sabia que existia. Por quê? Porque quem escreveu o Apocalipse foi João, o apóstolo João, né? Lá muito e muito, muito tempo depois de Cristo. Então, olha aqui. Daniel está fazendo menção de algo que ele não sabia, ele foi revelado por Deus. Depois Deus vai revelar isso com clareza para João, mas muitos e muitos séculos para frente. Então nós vemos aqui que Daniel está falando exatamente de coisas vindouras, coisas do fim. Então, ó, versículo 1, então, o que a gente tem que pontuar é que Miguel, ele vai ajudar, no caso assim, Deus dá ordem para Miguel ajudar o povo de Deus, para eles conseguirem passar na grande tribulação, que é o versículo 1, tá? Esse grande e terrível dia, ou esses tempos angustiosos, está fazendo menção então da grande tribulação, tá? E esses colocarão a sua fé definitiva em Jesus Cristo Salvador, né? Falando aí sobre os que estão achados no livro serão salvos. Bora para o versículo de número 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então dormem. A palavra dorme, se você quiser ir colocar lá na sua tabelinha profética, ela significa, né, nós vamos usar ela também bastante aí no livro de Apocalipse. Em Daniel a gente está usando menos, porque assim, nós usamos mais no começo dos capítulos, depois acaba sendo as mesmas coisas, então a gente recorre nela lá, mas se você quiser acrescentar aí muitos dos que dormem, a palavra dormem quer dizer mortos, tá? Eles estão mortos, mas não necessariamente dormindo, tá bom? Porque tem muita gente aí, doutrina errada, até mesmo igreja, né? Que igrejas históricas aí, pentecostais, arminianas, que às vezes ensina para o seu membro, né? Para o seu povo, porque morreu, está dormindo, porque a Bíblia diz sobre os que dormem. Querido, texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu falo muito isso, texto sem contexto é pretexto para gerar heresia. Por quê? Porque se eu leio o texto, dormir é dormir, fechar o olho, dormir, roncar.
Tá? Não, você não morre e dorme. Você morre e vai para o seio de Abraão. Você que morreu em Cristo. O que morreu fora de Cristo vai para o céu, para o inferno, para o lugar dos mortos. Então o que acontece? Essa história de dormir, a palavra os que dormem, está falando os que estão mortos, não necessariamente dormindo, tá? Porque fala, nós vamos ressuscitar só naquele dia. Não, senhor. Jesus é muito enfático e claro, contando a parábola do Lázaro e do rico, dizendo que eles morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi lá para o Seol, né? Para o Tártaro lá sofrer. Então entenda que não tem isso de dormir, essa doutrina é errada, porque isso estão lendo o texto, mas não lê o contexto. Se não entende o contexto, Paulo vai falar muitas vezes isso. A palavra dorme é como uma palavra usada, tem um termo, agora eu não me lembro, não sei se é eufemismo, eu acho que é para aumentar, não me lembro agora o termo em português, mas é um termo que se usa para essa palavra. É um termo para abrandar a situação. Tipo assim, olha, ele está dormindo em Cristo, quer dizer que ele morreu. Não é para não falar, morreu. Dorme. Então a Bíblia usa esse termo. Nós falamos, o fulano faleceu, para não falar, o fulano morreu. É algo que diminui vamos dizer assim, a agressividade da palavra. Então tem que entender o contexto. Esse dormem aqui está falando para mortes, pessoas que já morreram. Mas não literalmente eles estão dormindo. Eles estão lá, né, vivendo já o começo da eternidade deles. Então, os que dormem ressuscitarão do pó. Vamos lá. Então, o que vai ficar aqui? Primeiro ponto é esses dormem. Segundo, ressuscitarão. Muitos ressuscitarão. Então, aqui, para eu e você que é cristão, falar sobre ressuscitar é muito, muito claro para nós. Mas como não é só cristão que vai assistir o vídeo, eu tenho que passar, né, o estudo de uma forma geral. Então, muitos ressuscitarão. Este versículo contém referências mais claras do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos ímpios e do justo, falando sobre o que, né, sobre a citação de, por exemplo, eu posso citar aqui Jó, Salmos, né, revela que há dois, e somente dois, tá, destinos após a morte. Então não existe, eu tenho purgatório, não. O texto está dizendo aqui que só tem dois destinos. Os que estão mortos, ou eles ressuscitam, tem a ressurreição da carne, para a salvação eterna ou para a morte eterna. Não tem purgatório, né? Não existe isso. Não tem negócio, vou fazer a missa de corpo presente, depois faz de 7º dia, depois de 30 dias, né? E o fulano está no céu. Isso não existe. Se o cara não morreu em Cristo, ele vai para o inferno. Essa é a verdade. Aí se eu for querer pontuar aqui, às vezes, mas a Bíblia... Aí nós temos que fazer, por exemplo, um estudo sobre isso apenas, né? Sobre o inferno, né? Porque Jesus ele usou vários termos para o inferno, né? Tem várias colocações na Bíblia para o termo inferno, como Hades, Tártaro, Guiena, Hades, Seol, o próprio inferno, o calabouço do abismo, né? O lago que arde em fogo e enxofre. Então tem aí 7 citações para a palavra inferno. Mas o fato é que se você morreu em Cristo, você vai para o seio de Abraão. Se você morreu fora de Cristo, você vai para o inferno. Aí você pode pôr o nome que você quiser aí, tá? Guiena, Hades, que a gente vai ter citações diferentes no Novo Testamento. São palavras gregas que são usadas para... exemplificar, tipo assim, locais ruins, tá? Então, assim, o fato é que o versículo 2, na sua, vamos dizer assim, no âmago dele, qual que é a mensagem profética aqui? É mostrar que só tem 2 caminhos. Um vai ressuscitar para a morte, outro vai ressuscitar para a vida. Um vai ressuscitar. É o que eu sempre falo na igreja. Irmão, morreu, acordou no seio de Abraão, num lugar lindo, tranquilo, de boa. Ótimo, você só vai ser ressuscitado para as bodas do Cordeiro. Acordou num lugar ruim, não tem chance mais. Você vai ser julgado, ressuscitado para ir para um lugar pior, provavelmente. Então não tem esse negócio o versículo 2 aqui, ele retrata isso. A parte, vamos dizer assim, profética é isso. Ele exemplifica que há 2 caminhos. Um vai ressuscitar para a morte eterna, outro para a vida eterna. Tá? Versículo de número 3.
Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinaram a justiça refugiarão como as estrelas, refulgirão, né? No caso, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. O que quer dizer o versículo 3 aqui? O que é isso? Os entendidos resplandecerão, brilharão. O que esse termo quer dizer? Os sábios, tá? Os sábios, conforme a descrição que faz aqui no Antigo Testamento, são os fiéis a Deus, tá? Esses entendidos são aqueles que são fiéis a Deus. Como Salomão falou, olha, o princípio da sabedoria é temer a Deus, tá? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então o texto está falando aqui sobre esses sábios, tá? Quem que são os entendidos? São aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que olham para a palavra e que entendem, né, a palavra e vivem de acordo com a palavra, né? Demonstra a sua sabedoria, não somente a sua maneira de viver, né? No sentido assim, em tudo, não só na maneira de viver, em tudo, né? Mostra a sua sabedoria. Mas pela influência de sua vida, testemunho, levam muitos a uma vida de retidão. Resplandecerão. Por que fala que refulgirão, né? Brilharão. Por que essa palavra resplandecerão? Porque serão transformados à glória de Deus, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que refletirá através deles. Os sábios terão a vida. Os sábios são todos aqueles que buscam a Deus, que vivem a palavra de Deus. Terão seus corpos transformados. Lógico que isso aqui está falando para o judeu, mas nós sabemos que vai acontecer com todos nós, que somos cordeiros em Cristo. Teremos um corpo de glória, um corpo glorificado, transformado. Então por que está falando que eles resplandecerão, né? Refulgirão, no caso, brilharão como as estrelas eternamente? Quer dizer que nós vamos ter um corpo transformado, semelhante à glória do Senhor. Um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a questão da profecia, está aí, tá? Vamos dizer assim, explicado. Vamos versículo 4. Tu, Daniel, fecha a palavra e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso aqui eu acho que eu não preciso nem falar, né? Nós temos visto que o tempo está se apertando, né? Conforme o tempo vai passando, conforme, né, os dias vão passando, nós estamos chegando mais próximo do fim. A ciência se multiplica. O povo corre de um lado para o outro. Hoje em dia é uma loucura. Hoje em dia, antigamente você tinha prazo para tudo, né? Fala, vai fazer isso, né? Vai viajar, é uma semana viajando. Não, hoje em dia o cara quer ir em 3, 4, a pessoa vai em 3, 4 cidades num único dia para resolver tudo naquele dia. Uma loucura, uma correria. A ciência se multiplicando a cada vez mais, a cada dia ela se multiplica de forma, né, estrondosa, extraordinária. O fato é que nós estamos aqui, né, você está aí sentado na tua casa e eu estou aqui na minha, e nós estamos falando ao vivo aí um com o outro, né? Quem fala há 10 anos atrás existia, né? Há 10 anos atrás a gente tinha aí 10, 15 anos atrás a gente tinha um celularzinho desse tamanhozinho que só fazia ligação, e olha lá. Hoje em dia o celular filma, faz live, faz ao vivo e tarará. Então nós temos visto que a ciência tem se multiplicado. Se eu for falar, por exemplo, de celular, cada dia lança um celular novo, um mais moderno que o outro, né? As nanotecnologias, as AIs, né? Que são as inteligências artificiais, ou IA, né? Muito avançado, tem N situações. Então o texto aqui está falando, ó, capítulo 3, versículo 3, capítulo 2 de Daniel. A ciência se multiplicaria. Perdão. Versículo 4. Capítulo 12, verso 4. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso nós temos visto aí claramente, tá? Olha aqui. O texto vai dizer sobre o quê? Primeiro, o texto, né, a primeira parte aqui do versículo, Daniel falou, fecha as palavras desse livro. Então Daniel está recebendo uma ordem de Deus, tá? Para selar o livro. Daniel está recebendo uma ordem para segurar aquilo ali para ele, para selar o livro. E as profecias são
para os dias do profeta, né? Elas não são para os dias do profeta, não são para os dias de Daniel, são uma coisa muito para frente aí. Mas para os tempos do fim, para o despertar e viver os tempos do fim. Daniel é o quê? Daniel, a seguir, observa os anjos, um para cada lado do rio, né? Um deles pergunta quanto tempo que falta, e a Bíblia fala aqui que o homem vestido de linho jura, né, por Deus, que o tempo será de 3 anos e meio, mas, né, uma provável referência, tá? Uma segunda metade da 70ª semana, né? Que nós vemos aí em Daniel 9. Tá? Então o anjo está falando, Daniel fala, mas quando que vai vir isso? Né? O texto vai falar aqui que no versículo, estou no versículo 4, né? Mas aí já pulo para os outros, no sentido disso. Então entenda que no versículo 4 nós estamos falando dessa questão aí que eles correrão, que a ciência se multiplicará. Isso aí está claro, a gente está vendo isso. Então quer dizer que nós estamos próximos do fim, estamos bem próximos. Provavelmente a última geração aí sobre a face da terra. Aí o versículo 5, 6 e 7, né? Vai falar sobre... aí eu posso colocar todos aqui, ó. Versículo 5, 6, 7, 8, 9. Está falando sobre... Daniel vai ver o anjo, vai perguntar para ele, falar, ele vê um anjo de um lado, do outro, um que está sobre as águas, e Daniel vai perguntar, fala, olha, quando que isso vai acontecer? E aí o texto aqui vai dizer que ele jura, né? Ele jura pelo Altíssimo. E no versículo 7, né, na parte B, vive eternamente que pôs um tempo e tempos e metade de um tempo. Então ele está fazendo menção aqui ao quê? A 3 anos e meio, que é a primeira parte da grande tribulação. Nós falamos isso aí lá em Daniel 9, nas 70 semanas, que serão 3 anos e meio de paz, falsa paz, né? Suposta paz. 3 anos e meio de guerra. Isso dentro da grande tribulação, dentro da última semana. Então ele está fazendo menção aqui da metade, né? Da metade da última semana, né? Da 70ª semana, que seria a semana de número 70, a semana do fim. Então aqui o texto vai dizer o seguinte, se a gente prestar bastante atenção aqui, diz que vai acontecer tudo isso daqui no meio da semana. Né, no meio da semana, nos 3 anos e meio. Por quê? Porque até 3 anos e meio vai ser paz. Então no meio da última semana começa a acontecer essa série de problemas, essa série de destruição, essa série de coisas terríveis, né? E Deus revelou isso para Daniel. Verso de número 10, tá? Vamos para o final aí. Diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Verso 11. E este tempo é que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. Fará 1290 dias. Verso 12. Bem-aventurado o que chegar a 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e terás a sua sorte no fim dos dias. Ele está falando aqui para Daniel que Daniel vai ser salvo, mas aí ele solta, né, uns números aqui, né, uns dias, em linguagem profética aqui, a gente vai ficar às vezes confuso aqui, se a gente não entender. Então vamos lá. Então vai dizer que os sábios de novo entenderão, no versículo 10, né? Foi dito aqui que Daniel que a plena compreensão da profecia só acontecerá. Então aqui o que está dizendo? Só vai acontecer o pleno entendimento. Lembra que eu falei para vocês que tem muita coisa na profecia que a gente vê pelo texto e outras a gente só consegue ver na história, depois que se cumpriu. Então isso aqui é muito claro, Deus ele fala dessa forma. Então olha aqui, você vai conseguir entender plenamente só no tempo do fim, só quando estiver acontecendo, que a gente vai conseguir entender, né, plenamente aqui. Está falando para Daniel, né? Para Daniel que ele ia entender plenamente, e para nós também. Tem muita coisa na profecia que a própria palavra me mostra, muita coisa mesmo. Porém, alguns pontos, igual eu já citei aí, Daniel, os capítulos anteriores, na história, detalhes cruciais, citações do texto com detalhes históricos acontecidos,
Como é que eu ia saber, como é que Daniel ia saber daquilo naqueles dias? Era impossível, ele sabia que ia acontecer alguma coisa, mas a pessoa em si era impossível. Porém, depois que acontece, a gente consegue, né, discernir. Foi o que a gente fez, né, nas aulas anteriores, conseguindo até ter nomes, né, como Antíoco Epifânio, como Berenice, como, né, vários outros aí, Ptolomeu I, II, III, como homens que se encaixaram ali, né? Conseguimos linkar a história juntamente com a profecia, que ficou muito claro para nós. Então, isso aí só no tempo do fim, muitas coisas só no tempo do fim. Deus está falando para Daniel, só no tempo do fim você vai entender. E nós também que sabemos muita coisa, mas tem muita coisa que nós só vamos conseguir entender quando estiver acontecendo. Nesse tempo, alguns serão purificados. O que quer dizer isso? Mediante as provações. Estes são sábios que entenderão. Não haverá ímpio ou rebelde entre eles. Também não haverá uma rebelde entre eles. Também haverá uma abominação desoladora. Então vamos entender isso aqui. O que é isso que muitos serão provados? Isso aqui faz menção da grande tribulação, onde o texto diz, tá? Se eu for ler aqui outros textos, por exemplo, de Apocalipse, vai falar que muitos só serão salvos se tiverem a cabeça cortada. Né? Ou negarão a Cristo e perderão a salvação, ou vão ter sua cabeça cortada. O termo cabeça cortada não quer dizer que a cabeça vai ser cortada literalmente, mas está falando sobre morte. Tipo, pessoas vão ser incitadas a negar ao Senhor ou morrer. Então aqui está falando nesse sentido. Muitos serão salvos, porém com dificuldade, por conta da grande tribulação, né, que vai acontecer essas coisas terríveis. Aí aqui no verso 11, fala que isso também, ó, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício será tirado e for colocado no lugar uma abominação desoladora. Lembra que eu falei na aula passada, ou na retrasada, não lembro, que um dos pontos para entender, como que eu vou saber que a última semana está instalada? Aconteceu. Um fato marca o início da última semana, da 70ª semana. Que fato é esse? O anticristo fazendo aliança com muitas nações, tá? Aí eu volto lá no Daniel fazendo menção do chifre pequeno que sai do meio de 10 chifres, né? Um poder religioso, né, influente, que sai no meio das nações, não necessariamente 10, né? O número 10 ali quer simbolizar muitas. Então o que marca o início da última semana? Satanás, na verdade o anticristo, fazendo aliança com muitas nações. Tá, outra coisa que vai marcar, será que eu estou dentro da grande tribulação? Outro ponto, o templo ele vai ser reconstruído. Ele tem que ser reconstruído. Então se a gente começar a ver a reconstrução do templo em Jerusalém, e tem que ser em Jerusalém, não em outro lugar, o templo em Jerusalém, por quê? Porque a 70 semana está determinado sobre o povo de Deus e a sua santa cidade. É por isso que tem que ser em Jerusalém. Se alguém for perguntar, já estou respondendo. O que acontece? Se nós começarmos a ouvir rumores de que o templo está começando a ser reerguido, querido, o anticristo já está aí. Ele já vai ter se instalado, ou ele já vai estar próximo. Por quê? Porque vai voltar o sacrifício. E na metade da semana vai cortar o sacrifício. É o que o versículo 11 está dizendo. Também vai acontecer quando? Tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Lembra na tabela profética, a palavra tempo significa anos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então são 2, 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. E também vai acontecer o que nessa data aí de 3 anos e meio? O sacrifício vai ser cortado e vai ser colocado uma abominação desoladora. Lembra que nós vimos isso acontecendo na história com o Antíoco Epifânio, onde ele vai lá e sacrifica um porco no altar, profanando o altar de Deus, encerrando o sacrifício. Por quê? Porque o altar estava profanado e não podia haver sacrifício num altar sujo. Nós vemos isso, Antíoco Epifânio, representando um prototipo de Cristo. Misericórdia. Um prototipo do anticristo. Só que isso vai acontecer de verdade com a pessoa do anticristo. Então esse é outro ponto que a gente vê com clareza. Aqui. Então o sacrifício contínuo será tirado e posta uma abominação
desoladora. Uma abominação desoladora. Deixa eu ver aqui a referência. Essa abominação desoladora, nós podemos fazer o quê? Ver menção no sentido de... Deixa eu confirmar aqui. Versículo 11. Falando sobre a questão aqui, ó. Mateus 24:15. Deixa eu voltar aqui no Novo Testamento, na verdade, para frente, né? Deixa eu pegar aqui uma referência para a gente falar um pouquinho. Mateus 24, como eu disse, está falando do quê? Está falando lá do princípio das dores, né? Mateus 24:15, Jesus vai citar o seguinte, ó. Quais, pois, virdes a abominação desoladora que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, tipo assim, Jesus falando lá sobre a tribulação, vai citar o profeta Daniel, falando sobre essa abominação desoladora, que seria o quê? Tá? Seria basicamente, querido, uma colocação de que Satanás ele vai profanar o templo, tá? Satanás ele vai profanar o altar, querendo dar adoração para si. Vai colocar lá no altar, tá? Vai colocar lá no altar o quê? Uma imagem, né? Uma imagem do próprio demônio, né? Do próprio Satanás, pedindo, exigindo a adoração para si, tá? Então essa abominação desoladora, ela faz aí menção claramente disso daí, né? O texto vai dizer que ele vai profanar, tá? Ele vai profanar o templo e vai colocar no lugar, né, do altar de Deus uma imagem, né, provavelmente da própria besta, né, para ser adorada. Ele vai exigir adoração para si. Se eu for linkar isso com a história, lá Etíoco Epifânio, ele, quando profanou o templo, ele colocou no lugar do altar de Deus uma imagem de Zeus, que era um deus pagão da Grécia, né? Isso também vai acontecer na grande tribulação, aqui falando no verso de número 11, falando então que vai acontecer isso quando ele colocar essa abominação aí desoladora. Também é o marco, né, que está acontecendo todas estas coisas. Em seguida, o que ele fala? Seguido de um período de 1290 dias, tá? Então o texto aqui fala aqui no versículo de número 11 ainda, né? Falando sobre esses dias. Isso aqui é uma questão profética. Você fala, como é que eu vou entender isso aí? Pois bem, vou traduzir para você. Esses 1290 dias corresponde ao quê? Aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, acrescentados de 45 dias, tá? Acrescidos de 45 dias. Há uma bem-aventurança para aqueles que perseverarem até o fim. Então esses 1290 dias, se você fazer a conta aí em dias, quer dizer aí sobre os 3 anos e meio que faltam, tá? Para o final da grande tribulação. Então no meio começa esse problema e vai faltar aí 1290 dias. Aí no versículo 12 ele fala o seguinte: bem-aventurados que esperam chegar até 1335 dias. O que quer dizer isso? O que significa isso? Então essa questão está falando sobre a perseverança. A perseverança daqueles que estiverem na grande tribulação e não negarem a Cristo. E não negarem ao Senhor. Então fala sobre a perseverança, né, até o fim de 1335 dias. Que são aí o significado é o seguinte. O significado desses dias foi revelado a Daniel, mas não foi revelado a Daniel. Mas essa visão nos mostra que haverá um espaço de tempo entre a batalha do Armagedon e o conflito estabelecido para o reino milenar. Lembra que eu falei das lacunas? Que o anjo lá em Daniel 9 ele fala sobre a lacuna do tempo? E aí alguns estudiosos falam, não tem lacuna, não tem nada disso. O texto é claro, irmão. O texto é claro. Fala sobre 7 semanas, depois fala sobre 62 semanas, que são 69 semanas. Aí depois ele fala sobre acontecer algumas outras coisas. Aí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Fala sobre as guerras, sobre a destruição, né? As guerras mundiais, igual eu falei para vocês. E depois
que então vem a semana de número 70, a 70ª semana. Então existe a lacuna lá. Aqui o texto me revela o que quer dizer os primeiros 290 dias, que é o final da grande tribulação, 3 anos e meio, acrescidos de 45 dias aí para dar os 290. Porém, a Bíblia fala sobre mais 1.300 e alguns dias aí. Só que isso a Bíblia não revelou para Daniel. Deus não revelou para Daniel. Nós não temos, né? Você vai, o livro que você tem de Daniel é o livro completo, profeta? Não. Essa é a parte que foi canonizada. Ah, mas e o resto? Querido, quantas guerras Israel sofreu? Quantas destruições Israel passou? Em cada uma delas eles perdiam um fragmento da história, eles perdiam suas bibliotecas. Então a gente não tem todo o relato dos profetas. É impossível, né? Nos dias que vivemos hoje, 2000 anos depois de Cristo. Então o que acontece? O fato é que Deus pode até ter revelado para Daniel, sim, mas nós não temos isso como base teológica de estudo bíblico, não temos isso como fragmento da palavra. Então não dá para trazer isso. Mas tudo indica que, pelo que eu tenho na palavra, tudo indica que isso quer dizer que tem outra lacuna no tempo. Vai dar os 3 anos e meio, vai acontecer a guerra do Armagedon e vai ter um período aí nessa guerra. Vai ter um período para aí então se iniciar o reino milenar. É isso que nós, teólogos, temos em mente, né? Segundo a palavra do Senhor. Por isso essa citação desses dias, tá? Esses números de dias. E aqui encerra, tá? Aqui encerra o profeta Daniel. Aqui encerra os 12 capítulos do profeta Daniel, ao qual nós temos aí essa base maravilhosa de estudo, tá? Esses textos maravilhosos aí foram aí 17 aulas, né? Hoje a aula de 17 aulas falando sobre o assunto, muito bom, muito rico em detalhes, informação. E na aula que vem, tá? Na aula que vem a gente inicia Apocalipse. A série de estudos é Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Lá em Apocalipse nós vamos usar mais a nossa tabelinha profética. Por quê? Porque tem muito termo profético em Apocalipse. Todo o livro? Não. Mas grande parte dele. Ah, pastor, eu não tenho a tabela profética. Volta nas primeiras aulas. Eu acho que é a terceira, quarta aula. Entre a primeira e a quarta. Vamos pôr assim, que eu não estou lembrado de cabeça agora. A gente criou uma tabela profética com termos, com nomes, que a gente faz a conversão profética para cada um desses nomes. Se você tem interesse, depois você volta lá nas primeiras aulas, tá? Tá lá aí no Facebook e também no canal no YouTube, Pastor David Evangelista, onde você vai ter essas informações riquíssimas, tá bom? E eu espero você na aula que vem. Nós encerramos aqui então o livro de Daniel, maravilha, né? Muito gostoso esse livro para estudar, porque realmente fala das coisas vindouras. E posteriormente agora nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Quarta-feira que vem, tá? Não perde não. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Estenda as mãos aí, vou dar a bênção apostólica. A gente encerra nessa noite, em nome de Jesus, aí com 58 minutos de aula. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Estenda a mão aí. Eu te abençoo, querido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, tua casa, tua família, tudo que diz ao teu respeito, hoje até a vinda de Cristo e eternamente. Você que é a noiva, santa e adornado Cordeiro diz, amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Nós vamos ficando por aqui. A paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.